Tem algum incendiário lá no fundo? Eu estou preocupado com a média de incendiários lá no fundão. Tem alguém apaixonado por Jesus aí no fundão? Amém. Voluntários, por favor, cubram essa área aí. Vamos tacar fogo. Eu quero pregar algo hoje que pode mudar a história da tua família e o legado que você vai deixar para os seus filhos. Essa hora que alguém fala amém, eu recebo. Eu quero pregar sobre algo que pode mudar a forma como você encara a tua jornada e como você entende aquilo que Deus depositou em você. Amém? Sabe, semana passada a gente teve 2 mensagens diferentes, manhã e noite. Eu preguei sobre a essência da igreja pela manhã e eu preguei sobre um lugar para pertencer à noite. E nas 2 mensagens eu tentei chegar nesse ponto, mas não consegui. Se você lembra, eu no final da mensagem falei, eu queria falar sobre algo, eu vou tentar deixar para a noite. À noite eu tentei falar sobre isso e eu deixei para hoje. Então eu espero que você receba isso e conecte com tudo aquilo que Deus tem falado com a gente nesses últimos dias. Amém? Você é livre para celebrar, irmão. Então em qualquer momento, se a palavra falar com você, você pode dizer glória a Deus, preach, come on pastor, let's do it. Vamos, estamos juntos, amém? Você pode ficar de pé no teu lugar, você pode celebrar, você pode gritar, ainda bem que eu vim, Jesus. Só não pode ficar completamente passivo aquilo que Deus está fazendo aqui nesse salão hoje, amém? A palavra de hoje, ela tem um tema um pouco diferente do que normalmente eu prego, mas eu fui tão edificado por essa passagem e por essas realidades que eu preciso trazer isso para vocês como igreja. Eu preciso compartilhar sobre parte da nossa identidade como filhos. E o tema da mensagem de hoje é uma casa governada por príncipes. Eu vou falar mais uma vez, irmão. A igreja, o projeto de Deus para a igreja é que a igreja seja uma casa governada por príncipes. E a verdade é que quando a gente não está em posição de governo, automaticamente a gente está fora da nossa zona de propósito. Se você não está exercendo o papel de governo, você está fora da tua zona de propósito. Disseram para a gente em algum momento que alguns nasceram para ser líderes e outros não. Alguns nasceram para ser criativos e outros não. E eu vim aqui te lembrar que você nasceu para ser a expressão de quem o seu pai é. O seu pai é criativo. A criatividade nada mais é do que a atividade de criar. Ele se revelou a partir da criação e ele continua se revelando através da criação. A criatividade não é algo dado para poucos que compõem músicas ou fazem artes. A criatividade é a voz profética da igreja para liberar o que não existe, estabelecer o novo, apontar destino. Há quem diga que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, e é isso que Deus deu para a gente. Ao invés de você ficar perguntando como vai ser, declare como vai ser. Declare como vai ser. Construa como vai ser. Você está comigo? Diga amém. Líderes não se formam, líderes nascem líderes, alguns dizem. Não, na verdade, aqueles que foram encontrados em Jesus e receberam dele uma nova natureza, receberam também essa característica de liderança. Você não foi chamado para ser cauda, é o que diz a palavra. Você foi chamado para ser cabeça. Você foi chamado para liderar, para governar, para estabelecer governo. Isso não é algo que Deus limitou aos líderes da igreja, e é isso que eu quero que você entenda. Por muito tempo a gente ficou muito na expectativa de que o pastor da igreja faça, de que o meu líder de GC faça, de que o líder de ministério faça. Irmão, façamos. Função do pastor é apontar o caminho e te impulsionar a correr essa jornada, mas quem corre é você, quem se posiciona é você, quem declara sobre a tua casa é você. Vamos lá, igreja, quem vai viver milagres sobre os teus filhos é você. Então não terceirize algo que Deus não pediu para você terceirizar. Deus não te chamou, irmão, para ficar esperando que alguém faça por você algo que Deus te chamou para fazer. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim. Quando o inferno descobre aquilo que você carrega, é ele quem deveria recuar e temer, não você. Você vê isso em todas as histórias dos heróis da fé. Você pega Hebreus 11, quando homens entenderam o que carregava, o inferno precisou impedi-los antes que eles começassem. O inferno não está preocupado com quem está numa igreja, o inferno está preocupado com quem entende o que carrega. Eu lembro que eu perdi um voo há alguns anos atrás. Eu estava indo pregar, se eu não me engano, em Poços de Caldas, e eu cheguei muito antes no portão de embarque. Eu cheguei acho que 1h30 antes do embarque. Aí eu olhei para o horário, o voo estava confirmado, o portão estava certo, e eu
E eu descansei, eu relaxei. Eu abri o computador, comecei a trabalhar, comecei a, sei lá, fazer o quê, enviar mensagens. Daqui a pouco eu olhei, faltam 30 minutos, tá ok. Faltam 10 minutos, tá ok. A fila começa a se formar. Eu falei, bom, quando as últimas pessoas entrarem, eu vou para a fila. E aí quando as últimas pessoas estavam lá, eu entrei na fila, e quando eu dei o meu cartão de embarque, a pessoa olhou e falou, não, esse voo mudou de portão de embarque. Eu falei, impossível, eu estou aqui há 1h30. Ela falou, já chamaram o seu nome várias vezes. Cara, isso é muito forte. Já chamaram o seu nome várias vezes. Eu falei, qual que é o novo portão? O novo portão é tal. Cara, eu corri desesperado para chegar no novo portão. E quando eu cheguei, eles tinham acabado de encerrar o embarque. E aí eu falei para o rapaz que estava lá, eu falei, irmão, eu preciso embarcar, eu estou indo para uma conferência, eu sou o palestrante da noite. E aí ele falou, cara, impossível. Eu falei, vê se tem outro voo, por favor. Ele falou, deixa eu ver aqui, para o seu destino só amanhã. E literalmente eu não consegui embarcar, eram 2 dias de conferência, eu pregaria nos 2 e eu precisei ligar para a igreja e falar, eu não vou chegar, porque eu estava no lugar certo, mas eu perdi o timing. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Eu estava tão seguro de estar no lugar certo, que eu perdi o timing e me distraí na hora de entrar no meu destino final. E eu quero que você entenda que o fato de você estar numa igreja não significa que você já chegou lá. Você está no lugar certo, mas você precisa estar sensível para não perder o timing de Deus, para entender para onde Ele se move, o que Ele está fazendo, o que Ele está te chamando, porque Ele está chamando pelo seu nome. Não se distraia. Deus está chamando pelo seu nome e está no lugar certo. É o primeiro passo, first step, mas você precisa dar mais passos de fé do que só estar no lugar certo. Você está comigo? Diga amém. Então eu acredito de verdade que o inferno não está tão preocupado com o lugar que você está, mas o quanto você sabe quem você é. Quando você descobre quem você é o inferno que começa a temer e recuar. A palavra fala sobre isso, irmão. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só resiste ao diabo quem sabe o que carrega. Quando você sabe o que você carrega, você não tem medo daquilo que o diabo e o inferno carregam. Então você resiste e é ele quem foge. Irmão, não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que acreditam que Deus é só o Deus do livramento. Mas Deus não é só o Deus do livramento. Deus também é o Deus do governo, o Deus de novas realidades, o Deus que faz coisas novas. Deus não te chamou para ser um fugitivo. Deus te chamou para governar sobre o caos. Você está comigo? Diga amém. Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. O poder é dele, mas atua em você. A glória é dele, mas se move por você, irmão. Deus colocou em você um poder capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você já pediu ou pensou. Mas você precisa entender quem você é e o que você carrega. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Às vezes a gente está fraco por fora porque a gente está fraco por dentro. Às vezes a gente está com medo do que está ao nosso redor porque pintamos as paredes dentro de nós com medo também. Quando Jesus acalma a tempestade, tudo que Ele faz é colocar para fora o que habitava dentro. Pega essa chave, irmão. Jesus sabia quem era, o que carregava e o destino que tinha. Jesus sabia que a morte dele seria numa cruz e não afogado. Quem sabe o destino final não fica angustiado no meio do caminho. Ele veio para cumprir uma palavra. A palavra dizia, maldito é todo aquele colocado sobre um madeiro. Jesus está num barco, a tempestade é forte. Ele olha para a situação atual e ele olha para o destino final. E eu tenho plena convicção que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade, porque afogado não era o que dizia na certidão de óbito pela qual ele veio triunfar. Ele precisaria ser crucificado, humilhado, rasgado, traído. Isso ainda não havia acontecido. Irmão, olha para mim. Quem sabe qual é o final da história não fica preocupado no meio dela. Eu sei qual é o final da história, eu sei como ela termina. Billy Graham diz, eu já li o último livro da Bíblia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Estamos fracos por fora porque estamos fracos por dentro. Estamos em crise por fora porque às vezes estamos em crise por dentro. E eu quero entrar na mensagem dessa manhã. Você está comigo? Uma casa governada por príncipes. Alguém está recebendo algo de Deus já essa manhã?
So good. Isaías 32, 1. É o texto básico que a gente vai usar. Diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Esse texto é tratado por muitos, interpretados por muitos, como a expressão do governo perfeito do Messias. Então Isaías está dizendo: quando o Messias governar perfeitamente, ele governará em retidão, e os príncipes governarão em justiça, e serão levantados por Deus como refúgio, como abrigo, como uma sombra no meio do deserto, como água em meio à terra seca. Só que alguns também acreditam que, além desse texto ser a expressão do governo perfeito do Messias no futuro, fala a respeito da expectativa que Deus tem do nosso governo no presente. Então o que Deus está dizendo é: assim vai ser o reino de justiça do meu filho, mas assim será o governo dos meus príncipes na minha casa. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Então o que eu quero que você entenda é que o Evangelho fala a respeito de duas expectativas: aquilo que vai acontecer e aquilo que já está acontecendo. Eu falei sobre isso na semana passada. Eu não posso ter o meu olhar só na eternidade a ponto de negligenciar o governo que Deus tem para mim nesse tempo, nesses dias. Deus me chamou para sentar no meio de príncipes e pastorear o coração deles. Deus me chamou para governar em tempos de caos e dar uma palavra de sabedoria quando o mundo não sabe para onde vai. Deus me chamou, você tem que ter esse entendimento, essa palavra é sobre mim e sobre você, para ter a palavra certa na hora certa, para ter provisão quando falta no celeiro dos outros, assim como José, para que a gente possa governar em tempos de caos e ser um canal de provisão quando todo mundo está passando por escassez. Esse é o plano de Deus para a igreja, irmão. Que as nações procurem na igreja aquilo que falta sobre elas. Não se engane, está bem próximo de chegar um tempo em que o mundo vai olhar para tudo aquilo que construiu nos últimos anos e vai falar: a gente está completamente perdido, como a gente recomeça? E é na igreja que eles vão procurar essas respostas. Essa questão de gênero, toda essa loucura que a gente está vendo, irmão, isso vai cobrar um preço. Liberação de drogas, essa liberdade, e agora o metaverso, uma realidade virtual que para muitos vai se tornar uma fuga de uma realidade natural. Pessoas que estão com uma vida medíocre, tentando ter uma vida melhor num lugar que não existe. Deus não te chamou para fugir para uma nova realidade, Deus chamou para estabelecer novas realidades. Isso é fé, isso é o governo. Isso é o governo. Pastor, então, se é contra o metaverso, irmão, eu vou estar lá e Deus vai me levantar como uma voz no meio dessa realidade paralela para trazer filhos de volta para a realidade que Deus estabeleceu. Então você vai, pesca e traz para o caminho. Você vai e lembra, é como alguém que entra na Matrix para sabotar o sistema. Você está no sistema só para sabotá-lo, não para se apaixonar por ele. Eu lembro que eu falei sobre isso alguns meses atrás. Aquela cena, eu vi na primeira vez que eu assisti Matrix. Aquela cena me marcou para sempre. Uma cena em que um dos caras que fazia parte da resistência, ele trai, ele vende, ele fala onde eles estão. Cara, aquilo ali nada mais é do que uma figuração de Jesus com os discípulos. É o primeiro, tem os seus discípulos, fazem parte de uma resistência, querem sabotar o sistema, e todo o sistema se levanta para tentar impedi-los de trazer à tona a realidade. Aquela pílula que é oferecida basicamente está dizendo: você quer continuar alienado ou você quer saber qual é a verdade? E tem uma cena que aquele cara que acabou de trair todos os seus amigos, ele fala: eu sei que esse bife não tem esse cheiro, não tem esse gosto, não tem essa cor, eu sei que é só uma série de códigos, mas eu amo sentir esse cheiro. Guarda isso, irmão. Tem muita gente que já entendeu que tudo que você está tentando construir, no fundo, é só vaidade. Vai passar. Deus te chamou para algo além disso. Deus não te chamou só para impressionar amigos. Deus te chamou para impressionar os anjos, para que eles olhem e falem: uau,
Esse cara me surpreendeu. André, isso não é bíblico, não é? Então me explica, aquele centurião que surpreendeu ao próprio Jesus dizendo: eu nunca vi, nem em Jerusalém, a fé como a sua. Eu nunca vi. Ou como aquela mulher do fluxo de sangue. A gente vê vários relatos em que homens pararam tudo para ver Jesus passar, mas a gente vê um relato em que Jesus parou tudo para saber quem tinha tirado dele virtude. Irmão, pessoas tiraram algo de Jesus e chamaram a atenção do céu. E é para isso que você foi chamado. E é por isso que eu acho tão profético o fato de Deus ter plantado a minha casa em Miami, e o fato da gente estar construindo uma igreja tão apostólica aqui. Quantas vezes eu vi pessoas ridicularizando quando eu falei que o meu sonho, o meu coração, quando a gente veio para a América, começou a transicionar para Miami. Eu falei: cara, eu estou vivendo algo incrível em Orlando, mas eu sinto que Deus tem algo em Miami. Cara, lá não tem americano, só tem hispano. Cara, lá é muito vulgar, tem tantos problemas. Lá tem isso, lá tem aquilo. Lá não parece América. Eu falei: ei, irmão, o problema é que tem muita gente querendo brilhar onde a luz já está brilhando. A loucura não é fazer onde já está todo mundo fazendo. A loucura é começar o que ninguém começou, ou começar a cooperar com aquilo que pioneiros começaram, mas precisam de reforço. Irmão, nós precisamos entender que Miami foi conhecido por muito tempo como um lugar de promiscuidade, vaidade, mas vai ser conhecido como uma das cidades que faz parte do avivamento dos últimos tempos. Eu creio nisso. E eu não estou pregando isso só para motivar você, eu creio. A gente fala sobre o avivamento de Azusa, o avivamento de vários lugares. Eu creio que a gente vai contar histórias a respeito do avivamento de Miami, o avivamento do sul da Flórida. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmão. É para isso que Ele chamou você. É para isso que Ele chamou você. Príncipes, eles têm uma característica: conseguem passear entre vários cenários diferentes. Príncipes segundo o coração de Deus não estão afastados do povo, pelo contrário, estão junto com eles, mas também conseguem estar junto com os príncipes desse tempo. Conseguem fazer a diferença quando Deus coloca eles em lugares de honra. Irmão, eu creio que uma das características, uma das propostas, um dos propósitos de Deus em permitir que a gente passe por tantos processos é para que a gente não se ensoberbeça quando vier o cumprimento de todas as promessas. Guarda isso. Teve uma época que eu perguntava a Deus: por que? Às vezes parece que é só com você. Alguém já teve esse entendimento? Por que comigo? Primeira gravidez, bipolaridade gestacional, crise financeira, primeiro ano de casamento, quase divorciando, começa a viver o ministério, problemas ministeriais, perseguição, desonra. Aí você começa a olhar para algumas coisas, quando parece que tudo vai melhorar, problema cardíaco, internação. Aí quando você começa a se reorganizar, envio, recomeça tudo de novo. Você olha e fala: por quê? E aí Deus trouxe um entendimento para mim: se você não se perder na crise, você não se perde no palácio. Se você não se abater nas crises, você não vai se ensoberbecer nos palácios. Você está comigo? Ei, príncipe, olha para mim. Você foi chamado para governar em justiça. Você vai viver o sonho americano, mas você não vai morrer por ele. Ele vai servir você. Não morra pelo American Dream. Deixa o American Dream servir você. Não morra por isso, irmão. Você vai viver e esses propósitos vão seguir você. Eu quero falar sobre características dos príncipes. Você está comigo ainda? Diga amém. A primeira característica que o texto fala é que cada homem será como um esconderijo contra o vento. Você foi chamado por Deus para ser um esconderijo. Fala com autoridade, diga: Deus me chamou para ser um esconderijo para quem precisa. Efésios 4:14 diz: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Irmão, deixa eu te falar, essa palavra, quando fala a respeito de esconderijo, no original, no hebraico, uma das características também é cobertura. Deus te chamou não só para estabelecer um lugar seguro para quem precisa, mas para ser cobertura sobre eles também. Cara, isso é tão disruptivo. Eu quero muito que você ouça isso com carinho. Uma das coisas que mais eu ouço
em relação a pessoas feridas no sul da Flórida. São pessoas que por anos fizeram parte de uma igreja que nunca o impulsionou a liderar ou ser sacerdote da sua casa, mas sempre o manteve cativo para depender da cobertura do seu pastor. Irmão, cobertura é para trazer bênção, não cativeiro. Cobertura é para abençoar você, não para prender você. Você também é uma cobertura. Você é uma cobertura sobre os seus filhos, você é uma cobertura sobre a sua casa, você é uma cobertura sobre a sua igreja, e você também pode ser uma cobertura sobre os seus líderes. Irmão, Deus te chamou para ser uma cobertura sobre a igreja, ser um refúgio. Aquilo que falta na igreja, Deus vai usar você para suprir. Aquilo que falta no teu irmão, Deus vai usar você para entregar. Irmão, Deus te chamou para ser um refúgio contra os ventos fortes. E a palavra continua dizendo que nós seremos também como um abrigo contra a tempestade. Você pode declarar com autoridade? Diga: eu sou um abrigo. Diga: eu sou um refúgio. Mateus 7:24. E eu estou quase finalizando. Eu tenho mais 4 minutos. Alguém está recebendo algo de Deus? Mateus 7:24. Jesus fala do fundamento que protege a gente das tempestades. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Sabe, os príncipes também oferecem isso. Os príncipes não constroem nada que não seja estabelecido sobre uma base segura. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Você conhece pessoas que cresceram mais rápido do que você, prosperaram, e eu boto entre aspas, mais rápido do que você, mas que da noite para o dia perderam tudo. Você certamente conhece casais que em algum momento te inspiraram. Você até falou: uau, eu queria ser como eles são, mas talvez não estão mais casados. Ou talvez os seus filhos não se tornaram o que você imaginou que eles se tornariam. A verdade, irmão, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Guarda isso. Porque quando a gente não constrói sobre uma base segura, a gente consegue até construir mais rápido. Mas a questão não é quão rápido você constrói, a questão é quanto tempo dura aquilo que você construiu. Os príncipes não estão com pressa para construir rápido, mas eles têm sabedoria para construir algo que dura para sempre. É isso que eu quero liberar sobre você, irmão. Deus não está te chamando para crescer rápido. Deus está te chamando para ser quem Ele te desenhou para ser. E aquilo que Ele começou a fazer, ninguém vai parar, ninguém pode roubar, ninguém vai frustrar. As armas que foram forjadas contra nós, nós cremos, não prosperarão. Palavras contrárias liberadas contra nós em juízo não se cumprirão, porque nós não estamos construindo algo sobre uma base que é completamente volúvel. Nós estamos edificando uma casa sobre a rocha. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Os nossos filhos serão mais apaixonados do que nós, porque estamos construindo sobre uma base segura. Você está comigo? A palavra também diz a terceira característica dos príncipes: os príncipes que governarão com justiça serão como correntes de água numa terra seca. Uau, isso é muito forte. Irmão, olha para mim. Você já recebeu uma palavra, talvez no momento de maior sequidão da tua história, que veio como água sobre terra seca? Você já recebeu uma palavra que veio como um bálsamo e acalmou teu coração? Alguém já passou por isso? No momento que você está angustiado ou confuso, alguém libera uma palavra e parece que tudo vai ficar bem. Eu lembro que teve um convidado, eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas a gente recebeu um convidado aqui que, cara, é super famosa, relevante, ela tem uma história, mas eu não sabia dessa característica. Deus deu para ela uma graça que o olhar dela transmite paz. E no dia que ela veio aqui participar do culto, eu lembro que eu estava angustiado com uma série de coisas que a gente precisava resolver na igreja, coisas técnicas, naturais, um monte de circunstâncias. E eu lembro que eu olhei para ela e o olhar dela, mesmo sem ela falar uma palavra, o olhar dela disse para mim: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aí no final do culto eu falei: cara, eu quero te agradecer. O teu olhar transmite paz. Essa é a sua zona de graça. Eu quero que você entenda isso, irmão. Olha para mim.
Uma característica dos príncipes é transmitir paz para quem está em crise. Uma das características dos príncipes é fazer com que quem está angustiado se acalme. Você vai olhar para pessoas e você só vai falar isso: irmão, vai ficar tudo bem. Eu queria liberar isso sobre você. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Deixa eu liberar isso sobre você. Declare o nome de Jesus: vai ficar tudo bem. Se você fizer do Senhor a tua fortaleza, o teu refúgio, os teus inimigos te procurarão, mas não te encontrarão. Eles correrão contra você, mas não te alcançarão. O Senhor é o nosso refúgio, irmão, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu declaro em nome de Jesus um bálsamo sendo derramado sobre você, sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos. Eu declaro rios de vida lavando cada pensamento teu, cada pensamento agora sendo lavado. Você vai começar a sentir nos próximos dias um frescor na sua mente. Você vai perceber que você vai pensar em coisas de uma forma mais leve do que pensava antes. Teu coração não vai ficar angustiado com dúvidas ou incertezas. Eu declaro em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento vindo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus a unção que despedaça o jugo sendo derramado sobre a tua cabeça, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. No lugar de medo, a alegria. No lugar de dúvida, uma firme convicção. No lugar de vergonha, dupla honra. No lugar de choro, uma nova canção. Irmão, você vai acordar alguns dias sem saber porque você está tão feliz. Eu oro em nome de Jesus para que a gratidão seja um pilar fundamental na construção da tua história. Eu oro para que venha sobre nós esse batismo, para que a gente seja tão cheio de gratidão que não haja espaço mais para nenhuma outra coisa na nossa boca senão: Jesus, obrigado, eu não merecia viver o que eu estou vivendo, eu não merecia experimentar o que eu estou experimentando. A nossa boca se encheu com novo júbilo e a nossa boca está cheia de um novo cântico, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua bondade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você recebe isso, você pode dizer amém. Você pode aplaudir a Ele no teu lugar. Jesus. Eu vou finalizar aqui com a última característica dos príncipes. Isso é muito forte. E eu vou ler o texto de novo pela última vez. Você está comigo? Não se distraia. Isaías 32 diz: vejam, um rei reinará em retidão, e príncipes governarão em justiça. Tem algum príncipe aqui essa manhã? E cada homem será como esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade. Será como correntes de água numa terra seca, e será como a sombra de uma grande rocha no deserto. Cara, isso é muito forte. Irmão, você é como a sombra de uma grande rocha no deserto. Olha para mim, isso é tão poderoso. A Bíblia não está dizendo que os príncipes são uma rocha no deserto. Olha para mim, os príncipes são como a sombra de uma grande rocha no deserto. Vou falar de novo, alguém vai pegar essa chave. Você não é a rocha no deserto, mas você é a sombra dela. Irmão, existe uma rocha, a pedra fundamental, o início e o fim de todas as coisas, aquele que a Bíblia diz que as gerações chamariam de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa e o ômega. Ele é a rocha, mas os príncipes são como a sombra dele no deserto. Você sabe como é formada uma sombra? É quando a luz brilha sobre algo. É quando a luz brilha sobre algo. O que a palavra está dizendo é o seguinte: não importa se o lugar que você está é árido, é seco, não importa se o momento que você está vivendo ou as pessoas ao teu redor são como terra seca, a luz de Deus vai brilhar sobre a rocha e você será como a sombra dela. Irmão, pessoas vão procurar abrigo em você, refúgio em você, a palavra certa na hora certa. Pessoas que não sabem para onde ir ou o que fazer vão perguntar para você: irmão, o que eu faço? Qual é o passo que eu dou? E você vai ouvir o convite mais doce que você poderia dar: irmão, deixa eu te apresentar a esperança viva.